Olá, você que nos acompanha em todos os episódios do IboaCast. Eu sou Graziela Nunes, coordenadora de mulheres da Igreja Batista do Olho d'Água, e estou aqui com a minha parceira e estamos com outras mulheres. Parceira, como é que você tá? Estou bem. Um dia especial hoje, Sim, né? com certeza. Nós vamos falar para mulheres empreendedoras. Nós vamos aqui comemorar, né? Essa semana a gente teve aí no dia 19 de novembro o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E nós conversamos e achamos oportuno que nós pudéssemos trazer mulheres empreendedoras cristãs e iboanas para estarem conosco nesse episódio. Bom, e eu fiquei com o papel de apresentar essas queridas convidadas. E nós vamos começar apresentando a Angelina, né? E quem é a Angelina? Vamos apresentar o currículo. Angelina Mesquita, chefe de cozinha há 17 anos, casada há 10 anos, mãe de 5 e avó de 1 neto, empresária na área da alimentação. A Angelina, ela é empresária do Churrasco Grill SLZ. Não é isso, Angelina? Isso, Seja exatamente. bem-vinda, Angelina. Obrigada, é um prazer estar aqui. E falar da comunhão, de estar entre iboanas é melhor ainda, porque aonde Deus está é sempre melhor. É verdade, é verdade. Nós também temos uma outra convidada muito especial, Francielda, e ela é formada em nutrição e pedagogia, discípula de Jesus, mãe, criadora da primeira escola de educação individualizada e da primeira escola em condomínio fechado. Seja bem-vinda, Fran. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, né, e falar para o público do IboaCast. Estou muito honrada em estar aqui com mulheres, grandes mulheres, né, empreendedoras, mulheres que fazem acontecer e fazem o diferencial na vida de muitas pessoas. Temos também Graça Lúcio. Graça Lúcio é mãe de Mariana, 7ª filha de uma família de 8 irmãos, paraibana, cristã, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Maranhão, pós-graduada em Auditoria e Controladoria e Gestão Empresarial. Bom, a Graça, ela é sócio fundadora do Coisa Mineira, né? Ela atuou por mais de 29 anos no mundo corporativo até decidir abrir o seu próprio negócio, não é isso, Graça? Então, seja bem-vinda, Graça, contribua conosco, nos enriqueça com seus conhecimentos. Fran, nos enriqueça também com toda a sua experiência na área educacional. Angelina, é um prazer ter você aqui nessa tarde, neste dia, para contribuir conosco, falar sobre alimentação, sobre esse privilégio que nós temos de ter uma campeã no nosso meio, porque nós já estamos sabendo, viu, Grazi? Angelina, o Churrasco LZ, ele ganhou um prêmio que nós vamos saber daqui a pouco qual foi. Eu já perguntei se lá só tem churrasco, porque eu sou fã das saladas. E aí eu acho que a gente não pode só saber o prêmio, mas a gente precisa conferir o que levou ao prêmio. Exatamente. Não é isso? Com certeza. É um prazer realmente ter todas vocês aqui conosco. Eu acredito que é sempre um presente nós termos pessoas que possam contribuir e trazer e refletir, né, o que é de fato empreender. O tema que nós trazemos para esse IboaCast é o empreendedorismo redentivo. E a gente sabe que empreender, muitas pessoas pensam, olha, o empreender é montar uma estrutura física e cair para dentro daquela estrutura física. Mas na verdade o empreender é você entender, descobrir um propósito, né? E mudar de patamar com aquele propósito, se disponibilizar a viver aquela missão, né? Se desafiar. E quando a gente fala no empreendedorismo redentivo, é aquele empreender que você sabe que você recebeu uma missão, um chamado, uma promessa
e que você precisa honrar aquilo ali e que tudo quanto você fizer seja para honra e glória, né, do Senhor. E aí, essas mulheres maravilhosas têm histórias maravilhosas, com certeza, né? Não foi assim, da noite para o dia que as coisas foram acontecendo. Vamos começar nosso bate-papo. E aí, contem para nós. Vamos começar pela Fran. Conta para nós, Fran, como é que surgiu aí esse projeto que é extremamente visionário. Sempre que estou podendo acompanhar, eu sempre vejo e digo, gente, é muito visionário esse projeto da Fran. É um projeto que nasceu no coração de Deus, né? E o Senhor me apresentou, como eu falei anteriormente, né? Eu trabalhava no serviço público, né? Servidor estadual. E veio a pandemia, eu sempre fui apaixonada por crianças, né? Na área da pedagogia, sou formada e já atuei, né? Trabalhando em escolas. E na pandemia, eu me distanciei um pouco do meu serviço, né, como servidor estadual, por conta do risco, né? E aí comecei a pensar em fazer algo para ocupar a minha cabeça, e eu digo, por que não fazer aquilo que eu amo? Muitas crianças estão aqui ociosas, né, precisando de ajuda na parte da alfabetização, que é a que eu mais amo, né? Eu tenho especialização em alfabetização e iniciei com uma aluna, né, dentro da minha casa, Grazi, na minha sala. Então, quando pensei que não, já tinha o boca a boca, né, que eu digo que é a melhor propaganda que existe, né? É o bom trabalho, as pessoas foram indicando, e de um aluno passei a ter 40 alunos, né? E não comportava mais. E eu digo que era um projeto do Senhor mesmo, né? Porque Ele sabe o quanto eu sou apaixonada por crianças, né? Desde pequena, sempre vi minha mãe tem uma carreira extensa na área da educação, 38 anos, atua na área, hoje ela é aposentada, e me inspirou muito, porque quando eu ia no interior, né, da minha cidade, eu ia sempre com a minha mãe, levava minha caixinha de isopor, ia estudar com ela e levava minha caixinha de isopor do lado, né, para vender o din-din no horário do intervalo, né? Empreendedora já, né? Desde empreendendo. Pequena, né? E isso foi acontecendo, graças a Deus, e hoje aí nasceu a Escola Recomeço, né? Dentro de um condomínio fechado, a primeira escola do Brasil em um condomínio fechado. Eu fico até um pouco assustada, né, com esse boom, porque eu não esperava isso. Quando eu fui pesquisar, Grazi, me chamou a atenção. Peguei um Uber e ele falou o seguinte, passou de frente à escola e disse: nossa, uma escola dentro de um condomínio. A primeira vez que eu olho isso, e olha que eu já andei pelo Brasil, né? Aí eu fui pesquisar, e realmente nessa pesquisa eu pude entender o quanto Deus foi fiel. Ele disse: vou te colocar e você vai fazer a diferença. Você vai impactar gerações. E ali, né, pesquisando, eu vi que realmente a única escola dentro de um condomínio é a Escola Recomeço. Ah, que legal! Eu fiquei muito feliz mesmo. Que responsabilidade também, né? Isso, que responsabilidade, trazer um negócio, né, e ser pioneira neste negócio é uma responsabilidade tamanha, né? É uma responsabilidade tamanha, mas é um projeto lindo, e eu tenho certeza que vai ganhar outras e outras formas aí, eu tenho certeza. Amém, amém. Graça, como surgiu, meu Deus, olha, Fran, ela veio, vem de algum lugar, mas também não começa a empreender ali do nada, né? Até porque do nada no Redentivo não existe, tudo tem propósito. Mas assim, tu vê, ó, já tava com a caixinha de din-din para poder vender no intervalo quando era criança, né? Eu literalmente, eu vendi muita coisa desde que eu me entendo por gente, mas quando eu lembro que eu comecei a empreender, vendendo
perfumes que eu tirava o bougainville do jardim da minha casa, deixava ele maturar no álcool, ele subia um perfume e eu vendia, e na época eu vendia com cheque pré-datado, tá, acredita? Na época do cheque pré-datado. legal, Gente, né? mas é muito bom a gente rever histórias. Me conta, Graça. Então, eu venho de exemplo de empreendedorismo dentro de casa, que a minha mãe era comerciante, né? Então, desde pequena, até lembrei um pouco dela que quando eu era criança, eu vendia beiju com coco na escola, no intervalo também, mas isso é ótimo, né? Então, eu venho do mundo corporativo, trabalhei muitos anos em gestão empresarial, sempre fui apaixonada por gestão empresarial. E fui casada com um mineiro e viajava muito para Minas, né? E ia naqueles lugares maravilhosos, ia no Mercado Central e comecei a conhecer o café especial e as cafeterias. E aos poucos, dentro de mim, foi nascendo aí esse desejo. Por que não levar para São Luís, fazer essa conexão com esses produtos? Eu já tinha desejo de, após sair da minha carreira profissional, montar o negócio, e eu fui amadurecendo aquilo dentro de mim durante muito tempo, né? E a ideia foi essa: bem, se eu tenho tantas coisas gostosas lá em Minas, com tantos agricultores familiares, que esse sempre foi o meu desejo, trazer coisas de agricultores familiares, o café especial. Eu fui desenhando e trouxe com essa ideia, um cantinho mineiro dentro de São Luís do Maranhão. E assim o Senhor foi mostrando as pessoas certas, consultoria, curadoria, especialista em café, e as coisas foram fluindo, né? E graças a Deus chegou o momento que eu fiz a transição de carreira, decidi sair do mundo corporativo mesmo e ficar integralmente no Coisa Mineira. Mas empreender sempre foi um sonho? Foi um projeto. Eu digo um projeto porque eu era muito focada na minha carreira. Eu tinha um sonho de me realizar profissionalmente e eu acho que eu cheguei nesse ponto. Meu último projeto na empresa que eu trabalhava foi algo muito lindo. Eu fiz um projeto de venda da empresa, então eu pude sair para outros horizontes, até em termos internacionais. Então eu me senti, agora é a hora de dar o próximo passo. Mas eu confesso que eu ainda relutei um pouquinho, né? Eu acho que foi preciso aí Deus dar uma chacoalhada, olha, vamos lá, tá na hora, vamos dar o próximo passo, porque às vezes a gente não quer sair da zona de conforto. É verdade. Sim. Angel, Angelina, e aí, como é que foi essa história? Como é que nasceu essa empreendedora, essa empresária do ramo da alimentação? O Churrasco Grill foi uma resposta de muita oração e campanha, porque na época só meu esposo estava trabalhando. Quando eu me mudei daqui, eu sou de Imperatriz, aí eu vim para cá e fiquei sem trabalhar por um tempo. E no antigo serviço dele surgiu uma vaga para gerente, e então o dono optou por não colocar ninguém da casa, sendo que quem tomava frente de quase tudo já era ele. Então aquilo ali frustrou ele. Aí a gente, não, vamos orar e apresentar para Deus. Aí com uma semana, ele saiu do serviço e a gente conseguiu uma pessoa que tinha fechado um estabelecimento de alimentação e vendeu para a gente parcelado tudo. Colher, panela, tudo. Quando eu falo tudo, tudo. E assim nasceu o Churrasco Grill, realizando então um sonho já da gente, né? Porque eu sou chefe de cozinha e ele um churrasqueiro de mão cheia. E chefe também. Que legal. Aí, esse foi uma... Engasgou. É de emocionar mesmo, porque assim, quando a gente vem assim, a gente sabe que o nosso negócio não nasceu pronto, né? Ele é um projeto, mas é uma construção, e os desafios não são pequenos, são desafios grandes. Muito E é grande. interessante, né? Nada nasce de repente, brota, Nada, né? Nada brota. Então, isso nos leva a pensar, né? E perguntar para vocês, para conhecer essa história um pouco melhor, né? Quanto tempo demorou desde a idealização desse projeto até ele ser colocado realmente em prática?
né? Demorou muito tempo, porque teve um momento, né, que foi como no caso de Graça, disse, relutou, e então decidiu partir para empreender, né? Mas teve um momento, né? Um ponto inicial. Fran também da mesma forma, um momento difícil de pandemia, e aí decidiu, da mesma forma que aconteceu com a Angelina e o esposo também. Quanto tempo? Eu gostaria só aí, que vocês objetivamente pudessem nos dizer assim, do tempo do projeto nascido até ser colocado em prática. Quanto tempo? Demorou muito tempo? Do dia que nasceu na cabeça, que desceu pro coração até abrir. Quanto tempo, assim? Ó, vou começar, né? Como eu tinha como empreender como um projeto de vida, então eu sempre trabalhei de forma econômica, já prevendo esse futuro empreendimento, desde muito cedo. Eu sempre, não, esse daqui é para o meu futuro empreendimento. E quando eu comecei a pensar sobre a ideia do Coisa Mineira, eu escrevi o projeto em 2 anos, deixei ele guardadinho, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu já tinha a ideia do Coisa Mineira, né? E aí depois da pandemia foi que realmente eu tive efetivamente coragem de tirar do papel. Só que quando ela contou a história dela aí, que com 1 semana apareceu o local, quando a gente vê um negócio desse, você vê a mão de Deus, porque, cara, uma pessoa para vender, para passar tudo. É diferente do meu caso, assim, eu escrevi o projeto, eu fiz pesquisa, eu contratei curadoria, eu fiz todo uma trajetória, e mesmo assim eu ainda fiquei, não quero ir, até que o Senhor realmente chegou, não, agora é tua hora, né? E vocês Fomos. foram. Eu acredito assim, que quando você já está ali no propósito de Deus, quando tiver um sinal, faz. Exato. Não espera o segundo, verdade. terceiro. Faz. Fácil nunca foi nem vai ser, né? Cada um tem uma trajetória, né? Uma forma, né? Exato. E Deus se manifesta, gente. No caso de Angelina, a coisa aconteceu e Deus já foi, Estava programado, né? Exato, exato. já projetou. O projeto, ela descobriu em 1 semana, mas Já vem no coração. Ah, já estava no porque coração. tem uma frase que é muito importante. O de repente já estava no coração De de Deus. Deus. Deus estava há Exatamente. muito tempo preparando o nosso de repente. Foi o que E aconteceu. Fran, acho que Fran, Aí só uma complementar. experiência, Só né? complementar, aí, o de repente para mim, foram 2 pessoas que apareceram, que abriram todos os canais, que foi o meu curador mineiro, que é um especialista que a casa tem, e uma consultoria do mundo do café, que foi o nosso de repente, vamos dizer assim. Sim. Né? Meu Isso aí. Deus. Não, e eu falo assim que quando é propósito do Senhor mesmo, Ele abre as portas. Quando eu falei à minha mãe, abrir uma escola é tão burocrático, necessita de muitas documentações, alvarás. Como eu vou conseguir isso, minha mãe? Ela, você consegue. E eu sempre duvidei, né? Então, quando iniciei o reforço escolar, os pais amaram o trabalho, né? E como eu falei lá anteriormente, eles praticamente me obrigaram e me ajudaram, né? Assim, Dona Francielda, abra uma escola, que não tem escolas nas proximidades, a senhora tem uma visão diferente, a senhora nos mostrou algo que nós não conhecíamos. Quando eu dava aula no reforço escolar, eu percebi o quanto as crianças estavam suscetíveis, né, a metodologias marxistas, né? Então, eu olhava nos livros, o livro é uma capa muito linda, mas dentro estava ali o perigo. Eu, como cristã, eu ficava assim, perplexa. Como as escolas compactuavam com isso, né? Tu disseste assim, vocês começaram com um aluno, depois, automaticamente depois vocês estavam com 40 alunos lá na tua casa e não deu mais conta. Grazi, Mas isso foi um percurso de quanto tempo? De quanto tempo, né? Iniciei na sala, como eu falei, né? E foi muito rápido. Com 3 meses eu já estava
com esses 40 alunos. Ele não comportava. Aí tem um amigo nosso que comprou uma casa no condomínio e ele não estava morando no local. Aí ele foi nos visitar e viu o sufoco da sala apertado. Fran, você aqui não comporta mais essa quantidade, esse quantitativo de crianças. Eu tenho uma casa e eu vou te ceder essa casa. Meu Deus, coisa de Deus. É Deus, gente. De Deus. Antes de iniciar esse projeto, eu tinha colocado, eu fiz o Enem, mesmo servidora pública, eu sempre amei fazer Enem, eu gosto da experiência. Passei para medicina em Tubarão, Santa Catarina. Olha. Aí o que acontece? Meus pais, não, filha, muito longe, tenta para cá. E eu já estava dando aula. Foi aí, eu me apaixonei completamente. Eu fui assim, fisgada. E o Senhor, essa é a tua missão aqui. Eu amo essas histórias. Essa é a tua porque missão. A gente olha, aí assim, essa semana eu tive que falar para uma pessoa que aquilo que mais impede os planos de Deus de acontecerem na nossa vida são os nossos próprios planos. Porque a palavra diz que os planos do Senhor, né? A palavra final é dele. E aí você vê, eu fazia vestibular para medicina, eu estava ali, meu marido tinha um trabalho, eu estava no mundo corporativo. Minha filha, quando Deus tem um propósito, tem ali um negócio e planta no coração, já era. Já era, não dá, tem que abraçar. Tem que abraçar. E assim, vocês certamente enfrentaram e até enfrentam grandes dificuldades e grandes desafios. Vocês podem citar para a gente, assim, pelo menos os maiores desafios, o desafio, o principal desafio do início? O primeiro desafio é acreditar que vocês vão conseguir como qualquer empreendedor. Mas e aí, que dificuldades foram essas? Quando a gente pensa em desafios, a gente está pensando aqui em gargalos, né? Aquilo que trava. Que trava, sabe? que Você tem, flui vou tudo, mas desistir, existe né? aqui, tem um gargalo que eu preciso passar por ele para que eu possa expandir o meu negócio, para que possa fluir. Então, O do Coisa Mineira foi trazer os produtos de Minas para cá de uma forma responsável, com qualidade, porque não tem frete direto de Minas para São Luís. Então, até eu conseguir, fiquei quase 8 meses pesquisando muito, visitando transportadoras. E no final, eu consegui estruturar uma logística que meus produtos vão para São Paulo. E de São Paulo é que eles vêm para cá. eles fazem uma viagem. Fazem literalmente uma viagem. E alguns produtos eu preciso trazer no aéreo. E aí acaba que eu tenho um frete caro, né? Mas eu prefiro fazer assim do que arriscar, trazer um produto no isopor, no correio, que algumas pessoas fazem isso, mas você não consegue garantir a qualidade do que você vai entregar para o seu cliente. Então, por vezes, eu pensei em desistir, por não conseguir estruturar a logística. Até que foi abrir uma porta aqui, abrir uma porta ali, e eu consegui estruturar. E no meio do caminho, essa porta que eu montei no início se desfez. Então, e no meio do caminho, o Senhor me mostrou outras. Hoje eu já tenho mais de uma opção de transporte, mas todos vão para São Paulo. Todos fazem um percurso. Todos vão para São Paulo. E o que não vai para São Paulo vem via aéreo. É isso. E aí, Fran? Um dos maiores percalços foi mostrar a burocracia foi também, né, essa questão de documentações, porque não é fácil. Então, eu tinha um tempo, um prazo para entregar todas essas documentações, essas regulamentações que o MEC exige, né, e a prefeitura também exige. E logo em seguida foi mostrar o porquê da educação cristã aos pais que não conheciam, né? Não entendiam o porquê da necessidade da educação cristã nos dias atuais. Então, eu fui inserindo isso aos poucos. E quanto ao material didático, também foi algo que foi muito desafiador. Por quê? Porque nós não temos uma metodologia cristã, né? É difícil encontrar materiais didáticos que são 100% cristãos.
nós temos a filosofia cristã, mas não temos a aliada, né, que é a metodologia. Então, para você ter uma escola 100% cristã hoje, é muito difícil, porque tem poucas opções de material didático, de metodologias que acompanham a filosofia. É o material realmente cristocêntrico, né? E aí eu imagino que você teve que ir ali revisar, ler e olhar material por material. Fazer uma curadoria, né, como ela fala. Eu encontrei a Crescer em Campinas, mas é um material na qual eu ainda tenho que aliar outros materiais, porque ele é muito bom, né, 100%. Mas só precisa que, ser suplementado exatamente, com outros materiais. E coragem. Angelina, eu acho que deve ter enfrentado algumas dificuldades, né? Algumas E ainda hoje. até hoje, né, Angelina? Você pode citar alguma pra gente? A mão de obra. Mão de obra. Que assim, a gente tem nossos funcionários, são excelentes, mas quando chega o final de semana, a gente sempre precisa de uns extras. O difícil é encontrar. E eu vejo que aqui são histórias lindas e em ramos diferentes. Os nossos dois são mais parecidos, né? O meu é churrascaria, o dela é café. Mas é muito difícil. Você monta uma equipe, mas a equipe tem as folgas de finais de semana, de meio de semana. E nesse período, os donos não podem estar lá na cozinha, não podem estar lá na churrasqueira o tempo todo. Temos que preparar os extras que vêm. E essa parte, até hoje, é um pouco complicada. Já que tu trouxe, né? É um ponto bem assim, sensível do empreender. Né? Quem vai compor a equipe com a gente? Quem vai nos ajudar nesse propósito, nesse sonho, né? Mas me diz uma coisa, o desafio da rotina, ok, mas e o desafio de impulsionar as pessoas pautada na palavra? É um desafio também para todas vocês? Ter pessoas que caminhem com vocês nesse ritmo? Olha, graças a Deus, hoje eu digo assim que eu tô nesse quesito assim, na melhor fase do Coisa Mineira. A gente faz orações no pré-turno de manhã, mesmo eu não estando, a equipe faz. E na equipe da tarde a gente faz orações pré-turno, mas isso é hoje. No início eu tive muita turbulência, tive muitas pessoas caminhando por visões diferentes, e aí você tem que conciliar isso, né? Eu procuro sempre colocar em oração quando eu chego a casa, os clientes. Então, isso vai conduzindo. E quando a gente vai bater meta, desde o início, eu sempre tomava a frente, não, vamos abençoar, vamos agradecer. Então, eu acredito que isso foi trazendo uma visão diferente e passei, Senhor, mostra essa pessoa, não é essa pessoa, traz quem deve trabalhar comigo, tira se não for para ficar, e descansar o coração e ouvir realmente, né? Então, recentemente eu tive uma funcionária que ela estava 4 anos afastada, Coisa Mineira tem 2 anos e pouco, então quando ela foi trabalhar comigo, ela já estava afastada. Tem 20 dias que ela chegou, Dona Graça, eu queria te dizer que eu voltei. Foi na minha sala. Eu, como assim você voltou? Eu voltei para Cristo. Aí eu comecei a chorar. Né, assim, foi lindo, né, então, olha que coisa boa, né, porque ela já estava na hora, e isso, cara, isso é bom demais. Maravilhoso. Quantos funcionários tu tem hoje, Angelina? 12? 12 funcionários. E é difícil essa condução pautada na palavra ali? Não, até que é fácil. Eles são muito respeitadores quanto a isso, porque nem todos são evangélicos, mas assim, tem uma parte que a gente sempre coloca lá. A gente liga a TV, coloca louvor. Na hora do expediente, quando chega, passa o dia inteiro. Então, os meus clientes ouvem esse chamado de Deus através do louvor. E é bem curioso, porque no começo eu tentei adaptar a oração com eles. Tentei 1 semana, tentei 2 semanas. Aí teve um que chegou com ressaca e disse assim, nossa, vocês oram bastante, né?
mas eu não tô vendo muito resultado. Eu falei, mas Deus tá, meu bem, falando até brincando. Aí passou-se, eu digo, essa semana, Senhor, me orienta, eu não sei mais como fazer. Parei. Na semana seguinte, o mesmo funcionário chegou e falou, a senhora não colocou louvor essa semana? Oi. Aí eu falei, tá vendo? É esse ponto que eu tenho que tocar. Aí é louvor. Eu coloco na TV, no computador, é tudo, é só o louvor que toca lá na churrascaria. Até mesmo na hora do movimento. Tem clientes que chegam lá no começo, né? Eram mais um pouquinho resistentes. Tem como colocar aí no jornal, num futebolzinho? Falou, meu querido, daqui a pouquinho a gente coloca, deixa eu só acalmar, vou só resolver uma coisinha aqui e tal. Aí eles foram acostumando. Inclusive, tem uma história muito engraçada, rapidinho. Dia das Crianças, a gente colocou música infantil. Aí colocamos, começamos, ficamos todo mundo brincando e tal. Aí a cliente chegou e disse, cadê o louvor? Eu falei, meu Deus, isso é que é a diferença. A possibilidade de evangelizar também, né? De evangelizar também. Isso é muito bom. Falar de Deus o tempo todo é bom. É bom, é muito bom. Certeza. Lá tu consegue, Fran? Grazi, eu já especifico bem, né, no recrutamento dos funcionários. Nós já colocamos, porque para o profissional, para trabalhar em uma escola cristã, ele O tem que segmento pede, o né? segmento pede. Então, nós já especificamos bem que são professores que queiram e desejam impactar essa geração. Entendo. Segundo a palavra de Deus. Então, eu não tenho essa dificuldade. E lá na escola, todos os professores são cristãos, né? E nós trabalhamos com essa base, né? As pessoas acham, muitos pais acham que o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade que é importante, mas o alicerce, né? Toda a estrutura precisa estar bem alicerçada para sustentar, né, uma casa. Então, é aquela base na qual a gente deve impactar essa geração que está crescendo e tendo essa educação com princípios, com valores. Eu até falei em uma reunião aos pais que até um ateu hoje, por mais que ele não acredite, mas ele quer o seu filho matriculado em uma escola cristã, porque ele sabe os frutos que ele vai colher dessa educação. Certo? Gente, então eu preciso fazer uma pergunta para vocês, mas eu gostaria que vocês respondessem com uma frase, né? Porque ela é uma pergunta bem... Vocês podem pensar um pouquinho sobre essa frase. A que vai responder primeiro, eu vou perguntar para a Graça inicialmente, né? Eu gostaria de saber qual foi, né? Eu sei que a Fran já deu umas pinceladas naquilo que teve como objetivo, o principal objetivo ao implementar, né, a empreender nessa área. Então, eu gostaria de saber qual foi o principal objetivo ao decidir, na decisão de empreender na área de cada uma. Com uma frase, qual era o seu objetivo principal? O que você queria trazer de novo para São Luís quando você decidiu empreender nessa área? Verdadeiramente uma cafeteria, primeiro ponto, né? Porque lá fora você tem muitas cafeterias e eu queria muito trazer o café especial para São Luís. Não só trazer, mas divulgar entre as pessoas, ser algo que várias pessoas pudessem. Então, e o Coisa Mineira tem esse café especial? Com certeza, é isso. Franco. Como eu falei anteriormente, impactar a futura geração, né? Com valores e princípios, nós vamos colher esses frutos. Muito bem. Angelina. Então, o meu ponto é a qualidade. Há muita churrascaria, há muitos restaurantes, mas você manter uma qualidade entrando e saindo funcionário não é fácil. É verdade. E lidar com alimentos é lidar com vidas. Eu gostaria de, antes de você terminar essa resposta, perguntar. Você falou em qualidade. Essa qualidade já foi reconhecida? Já. Como? Você pode dizer pra gente como foi reconhecida? A gente participou de um concurso pela Abrazel. Foi agora dia 17. E a gente ganhou em primeiro lugar. Melhor churrascaria Aquilo do Maranhão. E vamos para a terceira fase, agora dia 21, para São Paulo. Representando o Maranhão. Que legal! E se tiver palminhas aí, gente, ó. É um orgulho. É um orgulho para nós, assim, ter uma mulher, uma maranhense,
e uma mulher cristã iboana, e representando, né? É. Gente, realmente, é um segmento tão difícil, a alimentação é um segmento difícil, porque realmente é lidar com a vida, é lidar com vidas, né? Mas eu acredito, e aí eu já vou começar aqui por Angelina. Eu acredito que, sendo esse empreendimento, né, essa potência aí reconhecida em qualidade, existe um diferencial, né, ali importante. E aí, Angelina, qual é o diferencial do teu negócio? Do amar o que faz. Porque quando você tem o conhecimento do que está fazendo, a diferença vem. E quando é guiado por Deus, é melhor ainda. Né? E isso a gente traz desde o primeiro dia que a gente abriu aquele portão e a gente sempre fez a oração. Antes de sair de casa e quando chega lá. Porque apresentar a Deus tudo aquilo que tu tem é o mínimo que tu pode fazer. Porque vivemos de fé e pela graça dele. Então tudo tem que ser para Deus. E quando se ama de verdade, acontece. Ai, que legal, é verdade. Olha, eu não pode me emocionar, eu tô sensível. Fran, qual é o diferencial do teu negócio? Meu diferencial é que nós temos uma comodidade ali para a família, né, Grazi? A primeira escola em um condomínio fechado, onde os pais, aqueles pais que têm crianças pequenas, não precisam ficar preocupados com o deslocamento, né, por ser crianças pequenas. E nós também temos outro diferencial que nos faz únicos. A Escola Recomeço, que é a educação individualizada. Nós trabalhamos com poucos alunos por turmas e atendemos individualmente cada criança. E o professor ama trabalhar na nossa escola porque ele não vai pegar uma escola superlotada, ele pode conhecer a criança, ele pode dar amor, carinho, proteção, falar sobre Jesus e impactar de forma positiva e 100% eficaz a vida daquela criança. Acaba sendo um sonho, né? Pra gente, assim, já tá na hora de pensar em multiplicar isso. Eu acho que não tem. Hashtag fica a dica, né? Graça, qual é o diferencial do Coisa Mineira? O diferencial do Coisa Mineira é o cuidado em cada detalhe. E quando eu falo de cuidado, por trás desse cuidado, eu também vou parafrasear aí a minha colega, é amor. E vem principalmente do cardápio, quando eu tenho cuidado com o que o meu cliente vai consumir na minha casa. Eu quero que ele consuma o que eu gostaria de consumir. Eu olho para o que eu vou servir, para o que eu vou comprar, então começa na minha matéria-prima. O que eu vou comprar que vai se transformar em comida, meu cardápio quase todo é sem glúten, né? Então vai do cardápio ao ambiente. Eu tive o cuidado de colocar forro acústico, porque se você está num ambiente é importante para sua acústica de ouvido. Eu pensei na cadeira, para quando você sentar, você se sentir confortável, sentir aquele cuidadozinho. Eu pus sofá com almofada. Almofada a gente tem em casa, né? Mas no Coisa Mineira a gente também tem sofá com almofada. É verdade. Né? E a música, uma música ambiente, tranquila mesmo. E o olfato, que aí você sente aquele aroma da comida. A relação com os funcionários, então, resume para mim é o cuidado em cada detalhe. Mesmo assim, com todo esse cuidado no Coisa Mineira, com toda essa dedicação na escola, né, com todo a qualidade que é dada lá no restaurante, né, na churrascaria, com todos esses atributos que vocês têm, né, que acumulam nos negócios de vocês. Com certeza aparecem alguns problemas, né? Nossa, aparece. Ou não? Todo Vai dizer que vocês têm problema. Vai dizer que empreendedora crente tem problema. Mas acontece problema? Sim, acontece, né? Sempre acontece. Acontece, né? E aí, como é que resolve esses problemas? Como é que vocês já determinar uma forma de resolver esses problemas, né? Já tem um modo de resolver isso? Eu tenho.
né? Eu- Poderiam compartilhar com a gente, porque olha, quem está ouvindo, né, e talvez seja um empreendedor, uma empreendedora, agora ela pode aprender com vocês, né, como resolver problemas, como resolver abacaxis nos negócios. Vocês vão ensinar isso agora para o público. Para mim, a fórmula é focar na solução do problema e não nas pessoas. Porque muitos empresários vão buscar culpados, as pessoas, e aí não resolvem nada. Você tem um problema, então vamos identificar o problema, vamos ver o cenário e ver como resolve. Senão você fica dando voltas, né? Eu digo muito para minha equipe, vamos criar um círculo virtuoso e não vicioso. Perfeito. Então, para mim é isso, é um círculo virtuoso. Aprendendo. Olha, mais uma, e quando eu postar, eu vou botar crédito. Ciclos Ciclo virtuosos. virtuoso, Virtuosos. não vicioso. Exatamente. É isso aí. No meu caso, como eu trabalho com o bem mais precioso de uma família, eu sou mãe e eu sempre me coloco no lugar das famílias. Verdade. Então, o acolhimento às famílias, às vezes a gente consegue, chega uma família que não está num bom dia, acontece muito isso, vem, conversa de outra forma, e o que é que a gente faz? Abraça, ora por essa família, tem um acolhimento realmente 100% eficaz, diferenciado, humano, é uma educação humanizada. Na escola Agora, Fran, isso você faz com no caso, o externo, aquele. Mas quando Isso. acontece algum problema na sua empresa, Nos no seu bastidores. empreendimento, lá nos bastidores, com funcionários, né? Como é que resolve isso? Você tem alguma dica pra gente? Oração, Sinara, ela quebranta tudo, né, gente? Eu falo isso porque, como eu falei anteriormente, a gente lida com crianças. Acontece quando o profissional não faz algo, porque aquele bem mais precioso, ele tem que voltar para casa como ele foi entregue para a gente. Sim. E quando acontece algum problema, eu chamo a professora, converso, vamos orar, o que está acontecendo. E na área da educação tem que ter um acolhimento. Eu como diretora, gestora escolar, eu sou psicóloga também às vezes, né? Estou ali, os funcionários chegam, gente, vocês têm uma amiga também. Às vezes, muitos gestores, você não pode ser amigo do seu funcionário. Claro que você pode. Você tem que acolher o seu funcionário. Eu sempre digo a elas que eu não existiria e não existiria Recomeço sem elas, né? Que nós somos a Escola Recomeço só é mulheres. Só mulheres. É só Empreendedora mulheres. Olha só, gente. Totalmente diferenciada. Eu amo as minhas funcionárias. Não, são e é como filhas. diferenciada. Vamos entender, né? Porque esse diferenciado gente, nós mulheres vivemos de ciclos e de fases. Imagina um lugar só de Por mulheres. isso que eu estava aqui pensando. Eu pensei nessa administração de conflitos aí. Não, tem uma que às vezes chega e diz: Fran, eu não gosto de abraço, depois vou abraçar é forte agora. Angelina, e aí? Vamos lá. Lá dos externos em questão, era mais os horários, né? Porque as distribuidoras querem chegar e entregar no horários que elas têm disponível. Lá não, a gente tem o horário. Pela manhã tem das 8 às 10h40, e à tarde das 2 até as 4. Por quê? Porque o meu período de funcionamento é muito curto. É das 11 às 3h30. Então, não tem como eu receber nesse horário, porque eu vou desfocar o atendimento para o meu cliente. Vai desfocar a minha equipe. Ao invés de estar atendendo bem o cliente, ela vai ter que sair para guardar mantimentos. E aí, essa parte foi um pouquinho difícil. Hoje em dia, não, já está mais tranquilo. Já está bem mais calmo. E com os funcionários, não. Eles são bem tranquilos. Isso Estão te assistindo agora e vão ficar bem massageados. Mas eles são acolhidos e eles sabem que eles estão em minhas orações e eu procuro estar na vida deles. Eu sei o que acontece na família deles. Meu esposo diz, tu procura demais saber. Não é procurar.
é ajudar mesmo. As pessoas, a maioria estão muito carentes do que ela falou, de um abraço. A pandemia veio e deixou isso muito vago. Eu tenho clientes meus que chega hoje que eu já não posso mais abraçar como eu abraçava, porque eu abraço meus clientes. Eu abraço, eu cheiro, eu beijo. Tem um senhorzinho que chega lá, já me agarra assim, eu digo, pode abraçar, meu amor. Porque assim, a pandemia ela deixou a gente muito refém do resguardar. Mas nós somos o ID do Senhor. Exatamente. Não temos que parar com isso. Sim. Aí isso eu faço e continuo fazendo. E a Sempre. palavra diz que o Acolhimento. verdadeiro amor é constrange, né? E aí você vai ali trabalhando, né, nesse cuidado, nesse acolhimento, nessa verdade. Sim. Olha, vocês realmente E- são E exemplos. só pontuando, Grazi, quando se trata de empreendedoras cristãs, nós temos que refletir a imagem de Cristo. Sim. Então, e quando eu falo isso, principalmente como eu utilizo cristão, né? Escola Cristã Confessional Recomeço. Então, nós temos que ser esse reflexo na vida dessas pessoas e dessas famílias, porque olha, que equipe maravilhosa, alinhado, então nós vamos ser esse reflexo e até então eles vão querer levar isso para si, conhecer um pouco mais do Eu amor de acredito Jesus. muito nisso, que mulheres, né, e a gente está falando aqui com mulheres, eu acredito muito que quando vocês falam, e eu fico aqui imaginando, que vocês compreendem que é um ministério para além de um negócio, né? Verdade. Acaba que assim, é uma porta em que vocês evangelizam com o amor, com os dons, com os talentos, né? É muito bonito de se ver, né? Eu imagino que isso gere no coração de vocês, assim, ao mesmo tempo que uma gratidão, eu acho que gera também um sentimento de, poxa, eu tô cumprindo a missão, né? Com certeza. Cada Gosto. funcionário que eu contrato a mais, que eu aumento a equipe, que eu penso assim, é um local de bênção para a vida dele, a esse salário, o ambiente que ele está, né? Dá uma sensação muito boa, né? Eu sempre peço, eu tenho esse lado da obrigação com os funcionários muito forte, assim, desde a minha época de trabalhando nas empresas. Então, assim, se eu tiver que optar em pagar a folha do funcionário e pagar alguma coisa, eu sempre vou pagar a folha do funcionário. Sempre foi desse jeito, né? Porque eu acho que você tem que realmente Honrar. exatamente. Porque a gente se vira, a gente dá um jeito e às vezes ele só tem aquele salário ali para contar. Sim. Entendeu? Então, eu pago minha folha antes da data realmente de pagar a folha. E isso, para mim, é gratidão. Eu agradeço a Deus por poder fazer isso. É uma sensibilidade da É a tua parte sinceridade. também. Exato. Honrar exatamente. quem honra a empresa, né? Exato, exatamente. Como a Sinara falou, é uma sensibilidade que eu posso assegurar que é o Espírito Santo que traz, porque literalmente você saber que você está honrando quem te entregou aquelas vidas e aquela missão, né? É um diferencial muito grande, sabe, gente? Uma responsabilidade muito grande que vocês têm nas mãos. Eu tenho uma coordenadora, ela até fala, sempre ela fala, tua escola. Eu digo, não, é a nossa. Não existe escola, gestão de uma só pessoa, né? São várias, é um conjunto de pessoas. Eu sempre uso o exemplo, né, dos galões, que estão, se você tirar um, todos desabam. Então, ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós não conseguimos mais sozinhas, né? A gente tem por trás de tudo, tem uma equipe. E essa equipe, se ela não encontrar esse apoio na gente, nós somos melhores psicólogas, meu amor. Não tem como. Temos que ser e entender. Psicólogos de plantão e psicólogos da vida. Cuidado com a gente. Do dia a dia. E tocando nessa coisa do, né, nós somos psicólogas da vida ali, da experiência, mas na verdade é vida na vida, né? Vocês Exato. estão ali, vida na vida. Qual é a importância dessas relações internas, das relações externas dentro do empreendimento de vocês? Como é que vocês lidam com esses relacionamentos? Para mim é confiança. Se você vai construindo, que seja com fornecedor, cliente,
com os funcionários mesmo. Se você vai criando ali aquele, não, eu sei dos princípios que está por trás daquele negócio, daquela relação, isso daí vai perdurando. Então, para mim, o principal pilar é a confiança mesmo. Confiança lembra, quando a gente pensa em confiança, nessa relação de confiança, a gente pensa que é um caminho, né? Uma estrada que tem várias nuances, passa por sensibilidade, por honestidade, tá? Sabe? Por uma série de adjetivos que eu poderia dizer aqui que estão embutidos dentro dessa palavra que você usou agora. E a todo momento a gente está sendo confrontado, como cristão, confrontado por essas relações confiáveis, né? Exato. Sim. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. No Coisa Mineira, eu não faço nenhuma venda que não seja no PDV. Nenhuma. Então, para mim, isso é confiança também. Sim. Né? E o que eu faço com isso? Eu pego o meu crédito do ICMS e eu faço doação para o Instituto. Então, eu transformo aquilo que é uma obrigação, né? Cumpro a minha parte, porque como cristã eu sou obrigada a ter uma legislação, né? Sim. E aí eu vou atrás e pego como eu converto isso daí em benefício. Né? E aí você pega o seu crédito e transforma em benefício, em crédito para um instituto que alfabetiza crianças com a palavra bíblica, né? Que é muito legal. Então é isso, é nesses detalhes mesmo. Mas vocês são assaltadas, assim, a todo momento, com situações que, obviamente, pedem, né? As circunstâncias que pedem para fugir dessa confiabilidade, com certeza, né? Sim. É um fornecedor, Sim. é um funcionário. É um funcionário que diz assim, não assina minha carteira não, porque eu tenho que receber o auxílio do governo. Aconteceu comigo. Não, a senhora bota na nota aí que foi tanto e me dá uma outra nota diferente. Então, como é que vocês lidam aí com isso? Essas relações, tem esses assaltos em que vocês precisam se posicionar? Eu sempre falo que Deus não dá bênção pela metade, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu acho que um bom relacionamento em ambas as partes funciona melhor. Uma boa conversa se resolve. Mas acontece umas coisas que é inacreditável. Já aconteceu sim, e inclusive a gente teve que tirar a pessoa, porque não tinha como manter. Não tem como você deixar uma pessoa ali para ocupar a vaga de uma que quer realmente trabalhar da maneira correta que Deus nos ensina a fazer. Porque eu não acho justo. Se você tem um problema além da portaria da empresa, tem que ser resolvido lá. A partir do momento, eu sempre falo isso, a partir do momento que entra do portão para dentro, ali já é responsabilidade total nossa. Então, nós temos que orientar, a gente aceita até um limite X. A partir desse momento, não podemos mais. Agora, tem coisas tão sutis, né? E que se a gente não ficar muito atento, por exemplo, muitos funcionários, e isso hoje e na minha realidade anterior, eu quero sair, vamos fazer um acordo, né? Porque eu não quero perder os meus direitos. E aí você fica, não, mas eu devolvo o FGTS. E muitas empresas fazem isso. E eu confesso para vocês, eu não faço. Porque primeiro você vai estar burlando toda uma legislação, né? E dá uma conotação muito ruim. Então, eu estou falando isso porque eu sei que muita gente pensa diferente, tá? No caso, pedir para sair e assim, olha, e tentar fazer o acordo. Eu quero sair, você coloque aí como você está me demitindo e eu te devolvo a multa mentira, de FGTS, né? Aí eu saco o FGTS e tal. A gente divide o FGTS. A empresa não tem nenhum ônus, mas tem. Claro. Porque primeiro você está lesando, né? E é muito sutil, essas coisinhas assim, são muito sutis. E a gente às vezes pensa que... Estou sendo boazinha com ele, sendo generosa. Exatamente. E não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? O Senhor, ele revela, sim. E aí dentro, é importante, porque tem uma... Eu não vou recordar o nome do quem falou, mas tem até um livro com o tema, Grazi,
o sócio fundador da Cirela, ele disse assim, Deus é o meu sócio. E ele estava falando em filantropia, né? Ele falava sobre as doações que ele faz, milionárias para fundações, para instituições, né? E ele fala que Deus é o sócio porque Deus é que enriqueceu, que dá essas condições para que ele faça isso. Sim. Bom, e aí eu pergunto para vocês, né? Quando você, pensando nessa frase, não no sentido da filantropia, Sim. mas no sentido do sucesso do empreendimento de vocês, qual o fator que vocês consideram mais importante para que vocês obtivessem o sucesso que tem no empreendimento, no negócio de vocês? Eu acho não, tenho certeza que tem que buscar primeiramente orientação a Deus e esperar, porque aquilo que vem rápido pode não ser a resposta que você esteja precisando. Mas investe sim, vale a pena. O abrir mão vem recompensas. Lá na minha família, eles já entendem hoje em dia. Eu não tenho domingo, porque final de semana e feriados é onde a gente mais trabalha. Então, já tá ali. Era uma pergunta que eu ia fazer, tá? Quando descansa? Hoje em dia a gente já consegue elaborar uma segunda, uma ou duas por mês. Elabora A segunda-feira. Final de semana não dá. Então, essa parte é bem complicada. Então, se você está pensando em empreender, busque em Deus. E o sucesso do seu empreendimento está em quê? Aponte aqui pra gente aqui. Bom, primeiramente em Deus, em claro. E segundo, não desistir. Não desistir. Perseverança. Persiste. Perseverar. Perseverança. Essa é uma pergunta que até me emociona. Eu tô vendo lágrimas. Eu sinto lágrimas dele. Porque se eu falar Deus, vai ficar parecendo retórica, Mas não é. Não tem outra pessoa, né? Não, o Senhor me sustenta e me sustentou grandemente, porque durante o período aí do Coisa Mineira eu passei por desafios enormes, né? Mas a mão do Senhor Nos sustenta. enfim. Ai, gente, meu Deus, não vai ser melhor. Enfim, então, Não façam isso comigo, Olha aí. gente. Qual é o sucesso? Qual é o segredo desse sucesso, Fran? Graças a Deus, né? Não tem outro. É o Senhor, Ele que sustenta tudo. Ele é a base de tudo. Então, se eu colocar algo acima dele, não existe, é Deus. Então, graças a Deus, Grazi, nós somos uma equipe, tá ali a pessoa da minha equipe tá ali, nós somos uma equipe muito família. De risos, alegria, porque nós temos que mostrar que nós refletimos a imagem, né? Por mais que tenha dias desafiadores, mas a gente vai sempre se levantando, né? Porque nós confiamos no projeto e para que o Senhor nos designou. Então, é Ele. Eu digo muito. Outro dia me perguntaram, Grazi, qual é o diferencial do teu trabalho? Meu sócio. Só um minuto, Grazi. Tem uma pergunta que não está no teu script, né? E aí eu tô te interrompendo justamente por isso, porque você não pode passar para eu perguntar? Não, a pergunta tá só aqui, Grazi, no meu. Ai, pegadinha, né? Pegadinha, sério. Bom, gente, olha só, nós estamos com um programa aqui falando sobre empreendimento redentivo, né? E nós estamos aqui com 4 mulheres que são empreendedoras. Nós estamos com 4 mulheres que são empreendedoras. E eu gostaria de dizer, seja bem-vinda. Estava na reunião prévia. Não? Seja bem-vinda, Grazi. Obrigada. Olha, isso é uma pegadinha. Eu juro, não tinha nada. Mas, gente, Sinara May. Bom, eu gostaria de saber, Grazi, você que trabalha também empreendendo com mulheres. Grazi, resuma pra gente aqui qual o segredo do sucesso que você tem em trabalhar com essas mulheres, né? Ouvindo a história de tantas mulheres aqui, e esse episódio é um episódio que ele aquece meu coração, porque eu gosto de ver o quanto Deus faz na vida de mulheres
e eu tenho isso como missão, né? Me coloquei à disposição do Senhor para ajudar mulheres a empreenderem, a tirar projetos da gaveta e colocar para serem realizados. Mas eu vou parafrasear, né, o CEO da Cyrela, e qualquer pessoa que caminha comigo sabe que eu digo isso. O sucesso é o sócio. Quando você coloca o sócio correto no trono, realmente, eu me emocionei aqui várias vezes porque elas vão se emocionando, vão contando a história, e eu vou vendo que são mulheres que verdadeiramente, assim como eu, têm a consciência do chamado, né, do propósito, e o sucesso vem com sócio. Não existe a mínima possibilidade. Você pode até empreender de uma forma aleatória e colher e ter resultados aleatórios. Mas quando você entende que o fruto do que você está colhendo é de um plantio que o seu sócio, nada mais, você sabe que vem do seu sócio, quando você sabe que vem dele, aí é que te dá muito mais força para perseverar. Muito bem. E o interessante é que o empreendimento de vocês não tem sociedade anônima. O sócio, ele não é anônimo, né? Não. Nem pensar. Não mesmo. Não é anônimo. Não tem como ser É anônimo. conhecido. Exato. Não tem É só um sociedade trocadilho. anônima. Só para não perder a oportunidade. Mas, e que conselho? A gente está caminhando para o final. Que conselho essas mulheres que se emocionam ao falar do seu sócio e daquilo tudo que vocês têm, né, visto e feito, que conselho vocês dariam para alguém que está iniciando? Eu quero empreender. A gente tem, nós temos muitas mulheres e homens, né, no nosso raio ali de alcance da igreja que a gente congrega, mas esse programa, né, esse projeto do IboaCast, ele tá, graças a Deus, ele está alcançando muito mais vidas do que as que nós podemos ver. E tem muita gente fora Muito do além. nosso rol. E tem muita gente que pode parecer redundante, né, a nossa pergunta em termos de isso aí, muitos empreendedores dão dicas, enfim. Mas vocês, mulheres cristãs, empreendedoras, pautadas na palavra, qual é o conselho? Qual é a orientação? O que é que vocês podem dizer a quem está desejando, né, a um iniciante no empreendedorismo? Bom, meninas, Sim. o que vocês acham da gente passar essa resposta para nossa querida, que não respondeu quase nada, sendo uma empreendedora? Não, mas eu preciso que vocês respondam. Olha, vocês me botaram nessa pegadinha, né? Porque é muito interessante isso, né? Porque não somos só a gente aqui. Tem muitas outras famílias nos vendo. Então, a gente tem que passar essa verdade. Isso aqui não foi programado, está sendo um bate-papo muito gostoso. Foi organizado para estarmos aqui. E tudo que a gente fala é o que acontece e o que sentimos. E isso que é o importante. Então, se você está sentindo de Deus, coloque sempre Deus na frente de qualquer coisa. Se você está sentindo de coração, não desista. Persista. Dificuldades vai ter todos os dias. Todos os dias. Mas quando não der para ir caminhando, vá de joelho. Ore. Jejue. Faça o que for preciso, porque vai valer a pena. Falo por experiência própria. Minha voz embargou. Continua. E tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? O Senhor. Eu vim para cá, para o IboaCast Mulher, e me deparei com uma situação, né, de uma pessoa que está entrando em um ramo novo agora. Ela falou, eu vou sair disso, que isso não é para mim muito difícil. E eu disse
disse a ele: não saia, as coisas são assim, não são fáceis. Nós temos muitas dificuldades, mas o Senhor, Ele nos sustenta. Tudo posso naquele que me fortalece. Não desista de primeira, né? Porque estamos aqui diante de mulheres maravilhosas, de mulheres inspiradoras, que eu creio que têm história. Eu ouvi aqui muitas histórias lindas, maravilhosas, de superação, de força de vontade, e que o Senhor levantou, é um chamado. O Senhor tem levantado muitas mulheres maravilhosas, mulheres posicionadas, diante do seu chamado. E o que eu falei para o Senhor, que já queria desistir na primeira dificuldade, eu disse a ele: não desista. O Senhor não pode parar na primeira dificuldade. O empreendedorismo, ele é uma escada, degrau, degrau. Outro dia eu vi um vídeo, às vezes você está lá em cima, às vezes você desce lá para o primeiro degrau. Novamente sobe, desce. O importante é não desistir, resiliência e o Senhor à frente de tudo. Orações e determinação. Bem, Graça. Então, eu vejo que para empreender, além do amor muito grande que você precisa ter pelo que você se propõe a fazer, precisa ter um grau grande de organização. A gente vê muitos empreendimentos abrindo com muita dedicação da parte, eu pelo menos eu me dou muito quando eu vejo um empreendimento fechando. Eu fico triste. Eu me coloco no lugar daquela pessoa de ter planejado tudo. Então, organiza a sua vida. E quando a gente pensa em organizar a sua vida, são todos os aspectos da sua vida, né? Porque quando você abrir um negócio, é outra vida que vai precisar de você organizado, porque tem outras vidas ali envolvidas, né? E aí, quando a gente pensa assim, eu vou fazendo de qualquer jeito, e aí acaba que às vezes a gente se adoece, a gente atropela as coisas, a gente coloca em risco o nosso sonho. Então, para mim, é organização. E quando eu penso em organização financeira, eu penso em organização mesmo de coisas, em organização de sentimentos, em organização de prioridades. Porque quando você abre um negócio, é como se ter um bebezinho pequeno. Exatamente. Nos primeiros anos, você precisa se dedicar a ele, até ele começar a engatinhar, a andar, a se desenvolver. Por isso mesmo, com um bebezinho, às vezes, a maioria das empresas, elas entram em falência nos primeiros 2 anos, né? E porque, às vezes, o empresário, assim que ele abre a empresa, ele pensa que rapidamente ele vai poder colher frutos daquela empresa. E não, gente, não é bem assim. Não é assim, né? Você precisa, é igual uma planta, você vai ali, vai plantar, ela vai criar as raízes, e aí com o tempo é que isso vai acontecer. E se a pessoa não tiver estrutura para entender isso, e essa estrutura começa, a gente dá base, é de Deus, né? De Deus. E aí você vem com todo o restante. É muito difícil, é uma caminhada difícil. Então, É difícil, mas é possível. O planejamento é primordial. Exato. não desistir, ter Resiliência. resiliência, organização, dedicação, amor, né? Cuidado. Tem mais algumas palavras que, se nós fôssemos lembrar, já vão servir para nos inspirar para a vida, né? E para a vida daqueles que estão ouvindo, né, esse podcast. Tem uma coisa que eu sempre digo, que é algumas mulheres às vezes dizem para mim: nossa, Graça, mas eu tenho medo, sempre o medo rondando, né? E muitas vezes o medo da crítica, o medo do que vão falar, de como vão, né? E eu sempre digo que quando a gente sabe para onde a gente vai, a crítica e o elogio têm o mesmo peso, nenhum. Porque você está focado em chegar aonde você quer chegar, né? E vocês são mulheres
que realmente a gente vê que estão focadas, né, na missão, focadas no propósito de realmente ensinar, de realmente alimentar. E não é só o alimento físico, né? A gente tem aí os louvores tocando, a oração acontecendo, as pessoas sendo influenciadas, inspiradas. Acabou, né? Já. Acabando, mas eu gostaria de fazer um convite a todos que estão Por assistindo favor. agora. Eu quero convidar você a conhecer a Escola Recomeço, Ah, da nossa querida Fran. Eu quero convidar você que ainda não comeu o melhor pão de queijo da ilha de São Luís a conhecer o Coisa Mineira. e o suco de manga, tá? Manga. Temos que marcar um cafezinho lá, então, meninas. Esse cafezinho lá. Inclusive, vamos convidar a outra roda também. A outra roda para ir pra A lá. outra roda. Viu, meninas? A outra roda. E quero convidar você a conhecer o Churrasco Grill SLZ, o melhor churrasco da ilha, premiado. Eu quero fazer uma ressalva. Até eu, que sou vegetariana, vou no churrasco. Aí eu vou bater. Olha, eu vou registrar. Porque ele é premiado, minha filha. Não é fraco, não. É premiado. Fácil não. Já vou botar ali na minha agenda. Gente, eu quero muito, 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 né, agradecer. Primeiramente, eu preciso agradecer a minha parceira de projeto. E nós encerramos mais uma temporada para a honra e glória de Deus. Obrigada por esse coração, por essa mente, né, inquieta e criativa. Obrigada por abraçar também aqui essa missão de estar com mulheres. Você é um presente na minha vida. Eu já disse isso várias vezes, eu digo todas as vezes. Ela também é uma mulher empreendedora porque ela eleva sempre o nível de todas as coisas que ela faz. Eu quero agradecer todas vocês por toparem esse desafio aqui de estarmos juntas, né? Toparam aqui as loucuras de Sininho e... Não, é só ela que tem apelido. Sininho, Ariel. E aí, dizer a vocês que é muito gratificante saber que nós estamos debaixo da mesma cobertura e que nós caminhamos todas juntas numa missão muito grande, e cada uma com seus dons, cada uma com seus talentos. A gente vai literalmente plantando sementes e certamente, ainda que a gente não veja, os frutos estão sendo ali, né? Estão brotando. Parabéns para vocês, parabéns pelo sucesso, pelo negócio de vocês. E se vocês ainda não se atentaram para o convite que a Sinara fez, por favor, atentem-se, porque vocês não estão, na verdade, aqui, não tem como vocês mensurarem a importância desse convite, principalmente para vocês. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um IboaCast, e a gente vem com a próxima vez. Tchau, tchau. Ah.